falar muito, porque essa narrativa já fala por si só. Já nos diz e já nos dá a mensagem do que foi, e eu espero do que ainda representa para todos nós. E vê-los todos aqui nesta tarde, às 15 horas, com um pouco de calor, fazer o exercício de concentração, que é um dos mais difíceis, mas eu tenho certeza que nesses dias nós buscamos e tentamos ter um autodomínio sobre a nossa vontade, e isso é muito importante. Para isso, os exercícios espirituais da Semana Santa, como também outros, nos ajudam a ter esse autodomínio sobre a nossa vontade, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos impulsos, porque concentrar-se em algo, e quando esse algo se trata a oração, rezar, que deve ter aquele esforço, né, profundo, de dentro para fora, é realmente difícil para alguns, mas isso muito nos ajuda a de verdade termos o sentido pleno de busca, né, dessa proximidade profunda com Deus. A narrativa da paixão por si só ela já fala, como eu disse, mas tem duas coisas que eu queria fazer hoje, nesse dia, uma reflexão. Primeiro, já perguntando a todos, e você responda no seu coração: nas suas escolhas da vida, seja em que dimensão que for, ela é norteada, iluminada pela palavra de Deus, pelo sentido mais pleno do ser cristão? Porque se nós olharmos nessa narrativa, o povo escolheu um bandido, o povo escolheu Barrabás. E as nossas escolhas, quais são? Porque às vezes pode ser que nós estejamos escolhendo bandidos na nossa vida. Quando eu falo bandido, estou falando com referência ao pecado. O pecado não deixa de ser um grande bandido que invade, assalta a nossa alma. Quais são as minhas escolhas? Elas estão mais voltadas para Barrabás ou para Jesus? Barrabás representando aqui aquilo que na humanidade é o distanciamento de Deus, porque era ladrão. E ser ladrão não é uma coisa boa, nós bem sabemos. Seja em que nível, em dimensão, em que aspecto que seja, roubar é um pecado. Nesse sentido, hoje, as minhas escolhas, elas são iluminadas por Cristo ou por Barrabás? Lógico, pode até ser que não tenha sentido para vocês o que eu estou dizendo, mas às vezes na nossa vida, as nossas escolhas não são nada cristãs. Porque se eu sou batizado, me digo cristão, católico, pelo menos as minhas escolhas, a minha forma de viver deve estar de acordo com aquilo que eu professei. Senão é incoerência, senão é hipocrisia. Vai estar em desacordo, em dicotomia. E não deveria ser assim. Sou cristão, sou católico, então as minhas atitudes, a minha vida, tudo, até a minha respiração, ela deve estar voltada para o sentido pleno de Deus. Sendo assim, é bom sairmos daqui hoje pensando nas minhas escolhas, nas minhas opções. Eu estou pautando-as no quê? No quê? Quais são as referências? Se for o Cristo, parabéns, você vai acertar, vai dar certo, mesmo com sofrimento. Escolher a Cristo não significa que nós não vamos sofrer. É uma outra coisa que nós temos que compreender. O sofrimento está inerente ao ser cristão. A ressurreição, para se chegar a ela, é preciso antes de tudo ter um calvário. E às vezes nós temos uma ideia errada, né? Às vezes até supersticiosa. Agora eu aceitei Jesus, vou para a igreja, estou indo, tudo vai mudar na minha vida. É uma ideia meio complicada essa. Mudar no sentido de que nem dor de cabeça vou ter mais. Vixe, pois deixa eu vos dizer, a partir do momento que você optar por Cristo, as dores aumentarão,
os problemas se triplicarão, as dificuldades, as adversidades, ainda tem uma coisinha que fala lá nas bem-aventuranças, você vai ser perseguido. Olha que bacana, o pacote é bem recheado. É preciso ter coragem para dizer que sou de Cristo e quero viver, como São Paulo diz, buscando uma configuração com Ele. E qual é a diferença aí? A diferença é o céu que nos espera. A diferença é que nós vamos passar por tudo isso daí com a força iluminadora de Cristo na minha vida. E que nenhum inimigo, nenhuma tentação e tudo aquilo que possa querer me destruir vai conseguir. Por quê? Porque eu tenho a Cristo. Ao contrário daquilo que a gente quer com facilidade, tem o ditado que diz que tudo que é fácil, desconfie. Tudo que vem fácil, vai embora fácil. Por isso que a maioria das pessoas que ganharam na loteria, o que aconteceu com elas? Perderam tudo. Perderam tudo. Primeiro porque não foram racionais. Se deslumbram, não é? E porque foi fácil demais. Não teve sofrimento, não teve purificação, não teve entrega, não teve doação. Então saibam que o ser cristão é fazer a experiência da cruz. Por isso que hoje nessa celebração nós temos um momento de adoração da cruz. Porque é o nosso símbolo de busca de configuração com o Cristo. Quem não abraça a cruz não serve para ser cristão. Mas não estou falando no sentido de buscar um sofrimento masoquista, porque gosto de sofrer, não é isso. É um sofrimento oblativo, porque está inerente. Basta ver quando você passa a frequentar, ouvir muito na igreja, o que acontece? Dentro da tua casa, os primeiros a começarem a te criticar são teus familiares. Nossa, só vive na igreja. Nossa, o que você faz rezando tanto? Os primeiros a te perseguirem são os de dentro de casa, não é preciso ir longe não. Então quando isso começar a acontecer, você fez a opção certa, por Jesus Cristo. A tua escolha está indo no caminho certo, é só ajustar cada vez mais, que você vai chegar com certeza ao caminho tão esperado. E o outro ponto é que às vezes nós temos o poder de fazermos algumas coisas para ajudar o reino e não o fazemos. Pilatos lavou as mãos, ele tinha poder de fazer algo, até porque não foi encontrado culpa nenhuma naquele homem, mas não o fez. É o que nós chamamos de pecado da omissão. Muitas vezes nós somos omissos àquilo que nós poderíamos fazer e fazer a diferença. Aliás, o cristão é aquele que faz a diferença no mundo, é aquele que faz a diferença. E fazer a diferença precisa ter coragem, e essa coragem é sustentada na fé, na confiança, na esperança, no amor, na trilogia de Deus, porque assim nós vamos estarmos colocando em prática aquilo que professamos. Então não nos omitamos de servir, de contribuir com o reino quando necessário for. Às vezes a gente pensa que a contribuição é só de forma material. Não, às vezes nós precisamos de você na vida da igreja. Tantas pastorais nós temos, como precisamos de gente para ajudar, para somar conosco. E às vezes nós damos aquela migalha. Se der, eu faço. Hoje não posso, como falava ontem. Sempre a gente põe dificuldade para as coisas do céu. A gente tem que parar com isso, meu Deus. Deus está toda hora nos chamando, nos agraciando, nos dá saúde, condições de trabalho e tantas coisas, com sofrimento. Não esqueçam disso nunca, tá? Vamos sair da ideia mágica de que amar a Deus significa estar isento das realidades, até porque ninguém é ilha, ninguém vive isolado. Se você não cria problema para ninguém, pode ter certeza que vai ter quem crie para você. E aí, com Cristo, você vai saber sobressair, gerenciar. Então, não nos omitamos para ajudar o reino. Às vezes a gente pensa que, eu já ouvi pessoas, eu já ajudo, eu contribuo com dinheiro. Obrigado, precisamos sim, porque hoje não tem como não fazer nada. Aliás, essa celebração de hoje, ela tem um significado tão bonito. A coleta de vocês hoje, a gente envia para a Terra Santa.
lá onde vive o Padre Bessa, para ajudar a manutenção daquilo que é nosso lá, porque lá não tem igreja cheia assim não, gente. Lá na Terra Santa não tem cristãos assim não. Talvez essa fileira aqui seja tudo que tem de cristão lá. Só tem os padres franciscanos e vive de lugar de turismo, onde nós vamos com peregrinações visitar os lugares santos, mas aqueles lugares precisam de manutenção. Quem toma conta de tudo, né, por um direito adquirido, são os franciscanos, porque foi São Francisco que foi negociar, na época que tinham tomado de nós, ele que foi negociar e trouxe para nós de volta os lugares sagrados. E como forma de reconhecimento, a igreja, a custódia da Terra Santa, ficou sob a administração dos franciscanos. E eles vivem das esmolas do mundo, a manutenção de tudo aquilo. Aí a igreja criou esse gesto. Na Sexta-feira Santa, aquela coleta do mundo inteiro é enviada para lá, para ajudar até também as comunidades cristãs, que eu acho que eles ajudam com certeza também, não só a manutenção dos templos, mas aqueles poucos cristãos católicos que lá estão, né? Que lá estão. Por isso que a coleta de hoje é um gesto nosso para ajudar os irmãos lá de Israel, ainda mais nesse momento difícil de guerra, né? Com certeza está sem o turismo, sem os peregrinos que ajudam, e fica mais difícil a sobrevivência. Isso é um gesto, é uma forma de contribuir, de ajudar, mas eu falo e chamo a atenção para a minha disponibilidade de pessoa. Às vezes a gente precisa do catequista na igreja, não tem quem queira se formar para ser um catequista. Às vezes a gente precisa de alguém para isso, para aquilo. Ah, não posso, chama outra pessoa. Pensem nisso, será que eu não estou me omitindo? Às vezes eu tenho condições, mas não faço. Pilatos tinha condições, mas não fez. É uma forma de desapego e de entrega. Portanto, nessa liturgia de hoje, refletindo sobre a morte de Jesus, pensemos também que um dia morreremos, tá? Morreremos, não sabemos quando, mas morreremos. E é importante sabermos que Deus nos disponibilizou um caminho para que nos preparemos para esse encontro com Ele. Chama-se caminho de santidade, que cada um abraça livremente. Que cada um possa refletir também sobre isso, quais são os caminhos que você está optando ou fazendo na sua vida, se estão te levando, porque às vezes o caminho está aqui, a gente pega um atalho ou pega uma bifurcação e retoma o caminho. Olha para o céu, olha para frente, olha qual é a meta, vai em torno dela, vai em busca dela. Pega a tua cruz e siga-me, disse Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.